Olá, meus amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês que estão aqui para mais um Investigando a Palavra, que nós juntos possamos investigar as Escrituras com o fim de termos o conhecimento de Jesus Cristo mais e mais, nos relacionarmos com Ele, praticarmos a palavra todos os dias, com fé e a esperança, aquela viva esperança registrada em 1 Pedro 1, verso 3, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, que nos traz a esperança de vida, vitória eterna sobre a morte e sobre os males deste mundo em que nós vivemos. E hoje, no canal Ciência do Advento, já vou pedir que você já pode ir se inscrevendo no canal, deixando o joinha no vídeo. A gente vai falar hoje, o tema é sobre o reinado de Cristo, e vamos fazer o preceito sobre preceito de Isaías 28:13 e estudar a respeito do reinado de Jesus, quando começa esse reinado, como ele é estabelecido e mediante a sua vitória, como esse reinado ele nos afeta e nos possibilita liberdade plena e felicidade eterna no novo céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Conforme diz João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e justamente com o propósito de levar sobre si as nossas dores e nossas enfermidades, porque é pelas suas chagas que nós fomos curados. Isso está em Isaías 53, do versos 3 ao 5. Então Jesus ele veio com o propósito de ser o Cordeiro e de expiar o nosso pecado em um tríplice propósito, tanto passado, quanto presente, quanto futuro. Então Jesus no seu passado, na glória, quando ele contemplava o mundo caído e se preparava para se fazer carne e habitar entre nós, ele zelava e expiava por nós, e ele já veio dando profecias e as escrituras elucidando os pormenores celestiais e aquilo que nós passávamos aqui na terra. Quando ele veio e habitou entre nós, ele testemunhou a Javé como nosso mantenedor, nos dando a sua moral, a sua providência e a sua proteção diariamente no nosso cotidiano, mediante a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua habitação celestial hoje, onde ele intercede, nos julga, até o momento do fim dos tempos, onde ele virá sobre as nuvens dos céus, nos glorificar e inaugurar novos céus e nova terra nos quais habitam a justiça. E é interessante que quando Jacó proferia bênção a seus 12 filhos, lá em Gênesis, no passado, quando ele chegou ao seu filho Judá, em Gênesis 49, 9 a 10, ele profere uma bênção diferenciada aos demais 12 filhos de Israel. E Jacó diz o seguinte: Judá é um leão novo, no verso 9. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, e como um leão ele se assenta, e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Por isso o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Então ali Jacó profere uma bênção especial para Judá, de comando mediante todas as nações da terra, e ele é representado como um leão que vem subindo, que vence a presa e que depois se assenta. Exatamente uma figura simbólica representando o próprio Cristo Jesus e o seu comando celestial, quando ele vindo sobre a terra como um leão novo, depois subindo como filho e se assentando, e ali até é feito um questionamento: quem tem coragem de acordá-lo ou despertá-lo, né? Até que se cumpra o tempo designado dele se assentando à destra do Pai, como diz Salmo 110, verso 1 e 2. Então a ele as nações obedecerão, é o que diz o final do verso 10. Agora, qual a promessa profética a Deus que é dado acerca do futuro do reinado pacífico de Cristo?
Em Isaías 11:1, o profeta Isaías ilustra parabolicamente o reinado de Jesus Cristo, e ele diz: então brotará um rebento no toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Então, mediante o rebento do toco da descendência de Jessé e das suas raízes, um renovo frutificaria, e assim sairia desse renovo o reinado eterno de Javé, nosso Pai Celestial. É interessante que a promessa de que o renovo cresceria da raiz de Jessé, que era pai de Davi, sugere que, embora a dinastia davídica fosse sofrer fortes golpes, ela não seria erradicada por completo. Conforme indicou a visão inaugural de Isaías, a santa semente seria representada pelo toco. E quando toda a esperança parece perdida, Deus age de modo inesperado para cumprir os seus propósitos. Interessante que o toco, que é o limiar, o fim de uma árvore, quando ela está prestes a acabar, somente deixando as suas raízes sobre a terra, ela, mediante ao cheiro das águas, ela frutifica novamente. E é interessante que o patriarca Jó, ele fala a respeito do renovo também, que a gente pode estar aplicando junto com o profeta Isaías, e é lá em Jó 14, tá abrindo aqui para a gente ler rapidinho. Jó 14, verso 7, o patriarca Jó fala para nós: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Diz o verso 8 de Jó 14: se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Então a ilustração ela é exata, por isso que Isaías diz que é mediante o rebento do toco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. No sentido de que quando a esperança estivesse quase perdida e a dinastia davídica fosse sofrer fortes golpes em Israel, então surgiria o renovo, no qual estabeleceria um reino eterno, restaurando o domínio para a humanidade, nos dando eternidade e terminando com toda a miséria deste planeta caído. Agora é interessante que aqui são duas ilustrações pelas quais os patriarcas e os profetas se referem ao Messias, que é Jesus. Primeiro, Jacó, em Gênesis 49, verso 9, ele claramente demonstra Jesus como o leão da tribo de Judá, ou o leão de Judá, porque ali quando ele profere a bênção por seu filho Judá, ele diz sobre o leão novo que posteriormente venceria a presa, se assentaria e quem se oporia a ele, e a todas as nações o obedeceriam. O leão é um animal que é um símbolo de rei e reinado, que representa claramente a Cristo. E Isaías, em Isaías 11, com uma raiz, um toco, um renovo, então um contraste magnífico, um leão sobrepondo e mostrando a imagem de reinado e de exaltação de Cristo, e uma mera raiz, um mero renovo, mostrando a sua simplicidade, mas também a sua inteireza e como ele permanecerá sobre a terra por toda a eternidade. E Apocalipse 5:5 é dado esses nomes, quais são os títulos que Cristo com exatidão é chamado em Apocalipse. Apocalipse 5:5, João de Patmos fala: então um dos anciãos me disse: não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, no ano 90, quando João começa a receber as suas visões e ele começa a registrar o livro de Apocalipse, que diz em Apocalipse 1, verso 1, que é a revelação de Jesus Cristo, que ele transmitiu ao seu anjo e o seu anjo notificou ao seu servo João, ali foi dado, mediante a mensagem de algum desses anciões celestiais a João, de que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que é Jesus, ele venceu
para abrir esse misterioso livro que ele via na sua visão e os seus 7 selos que o prendiam. Agora, apesar de claras profecias do Antigo Testamento que revelam Jesus como Messias e se atribuem claramente ao seu ministério e à sua missão, apesar dessas claras profecias, alguns reis e príncipes da terra fizeram o contrário com o Senhor seu Cristo. E é interessante que isso se manifestou de uma forma verdadeira, pois a primeira vinda de Cristo trazia ele como um cordeiro sofredor, sacrificado, como um servo humilde. Ele precisava passar por isso aqui para poder mostrar como evidência da sua perfeita obediência que era possível obedecer à lei de Deus e de que era possível resgatar a humanidade mediante o seu sacrifício perfeito e a sua vitória sobre a morte, a ressurreição e a sua ascensão sobre os céus, onde hoje ele envia o seu Santo Espírito e mediante a sua presença espiritual nós temos o seu consolo, o seu mantimento, onde ele nos protege, nos providencia o necessário e nos dá a sua moral em nossa mente e nosso coração, para que nós possamos testemunhar o seu belo e maravilhoso exemplo aqui na terra e pregar essa palavra maravilhosa anunciando a todas as nações. E em Salmos 2, 1 e 2, o salmista Davi profetiza o acontecimento da amotinação e das injúrias que o servo sofredor sofreria em nosso lugar. Salmos 2:1, Davi fala: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então Davi aqui já profetiza a conspiração contra o ungido, que é Jesus Cristo. A palavra Cristo ou Messias significa ungido, e ele é o ungido de Deus, o escolhido. E não era somente contra o ungido a conspiração, mas contra o Senhor, o próprio Deus dos céus, que viria essa conspiração. Agora, quando se cumpriu essa conspiração contra Deus e seu Cristo, seu ungido, nós lemos o cumprimento no Evangelho de forma clara mediante as conspirações que os sacerdotes, os líderes religiosos, o rei romano e diversos outros anciãos se reuniram contra o Cristo, apesar de ele efetuar vários milagres, evidenciar a restauração da terra mediante Javé nosso Pai. Nós lemos lá em Mateus, no capítulo 26, o verso 3 e 4, diz o seguinte: então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram, todos eles foram para a casa de um dos principais sacerdotes, que era Caifás, e deliberaram em como prender Jesus à traição e o matar. Também em Mateus 26, 59 e 60 nós lemos: ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem entregá-lo à morte, e não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Então essa foi a primeira amotinação ou conspiração contra o ungido e o Senhor. E em Atos 4, 25 a 28 também é registrado, até fazendo referência a Salmos 2, essa conspiração. E em Atos é dito o seguinte, Atos 4, 25: pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi teu servo, disseste: por que que se enfurecem as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Verso 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Então, no povo de Israel, em Herodes, Pôncio Pilatos e também os gentios que eram a favor desse reinado, se cumpriu em exatidão
a profecia de Salmos 2, 1 e 2 da conspiração contra o ungido de Deus. Agora, apesar de todos rejeitarem e recusarem Cristo, o que Deus fez com ele, em Salmos 2 ainda profetizando o desejo de Deus o Pai para com Jesus, Salmos 2, verso 6 é dito: Eu, porém, constituí o meu rei sobre Sião, o meu santo monte. E em Salmos 89, 27, também lhe darei o lugar de primogênito, e faloei o mais elevado entre todos os reis da terra. Então, se por um lado a conspiração evidenciou o sacrilégio que Jesus teria que passar em nosso lugar aqui na terra, em sua primeira vinda, no seu primeiro advento, por outro lado, no céu, Deus o Pai constituía o nosso rei entre os mais elevados sobre todos, dando a ele lugar de primogenitura, para que assim ele vencesse a morte por nós e inaugurasse um novo caminho que conecta a terra com o novo céu, o paraíso, para que assim nós pudéssemos desfrutar dessa vida eterna, que em breve será inaugurada pela manifestação gloriosa e visível de Jesus sobre as nuvens dos céus, como diz Apocalipse 1, verso 7, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. E nesse momento onde ele irá manifestar de forma plena o seu reinado sobre nós, ele virá e dirá com clara voz, repetirá aquilo que ele disse aqui em sua primeira vinda. Ele olhará para nós que estaremos aqui sobrecarregados por tribulações e perseguições, ou pelo cotidiano exaustivo dessa vida parcial e finita. Ele dirá para nós, conforme diz Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, como termina o verso 30. Então ele tirará a nossa carga e colocará a dele, que é perfeitamente leve, e não haverá mais nenhuma dor, nenhum pranto, porque as primeiras coisas passarão, e eis que novas se farão todas as coisas, é o que diz o livro de Apocalipse também. Agora, outra profecia antiga que se remete claramente a Jesus Cristo é a profecia de Jesus e do seu reinado em Jeremias, que está lá em Jeremias 30, 21, onde o profeta Jeremias diz para nós: e o seu príncipe será deles, se referindo a Israel, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem por si mesmo ousaria chegar-se a mim, diz o Senhor. É uma pergunta ousada e justamente fala a respeito de Jesus, porque ele foi o único que foi instituído, como diz Salmos 2, verso 6, Salmo 89, 27, como primogênito, o mais elevado entre todos os reis da terra. Foi ele que foi inaugurado como príncipe da terra para estabelecer o domínio que Adão perdeu lá no Éden, para assim nós desfrutarmos de vida eterna novamente ao lado de Jesus Cristo, em mansões celestiais e posteriormente na nova terra restaurada. Interessante que aqui é feita uma pergunta: quem se chegará a mim? O único que conseguiu foi o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, como nós lemos lá em Atos 1, verso 8 a 10. A sua ascensão, ele se aproximou novamente do Pai, se chegou junto do Senhor para ser instituído como príncipe, sumo sacerdote e instaurar e iniciar o seu reinado de forma parcial, até que na plenitude dos tempos ele manifeste sobre os olhos das nações e vindique o que de direito é seu, para estabelecer vida eterna a todo aquele que nele crê. Interessante que existem características que fazem referência a Cristo. Por que que ele é melhor que os outros reis? Por que que ele foi instituído acima de todos eles? Por que que hoje ele está no santuário celestial intercedendo em nosso favor, perdoando os nossos pecados, purificando os nossos erros para então
pronunciar os seus súditos, aqueles que reinarão com ele partilhará o seu reino, seremos reis juntamente com ele, como diz muitos textos em Apocalipse, ele é rei dos reis e senhor dos senhores, seremos senhores e reis juntamente com ele. Ele partilhará o seu reinado conosco e nos mostrará a evidência de equidade e humildade que todos nós teremos que ter, com amor pleno em coração, aprendendo dele todos os dias, conforme Davi fala em Salmos 16:11, tu me farás conhecer os caminhos da vida, e na sua presença a plenitude de alegria, à sua direita delícias perpetuamente. Tanto eu quanto você desejamos essas delícias perpétuas ao lado de Cristo, essa alegria plena e esse aprendizado maravilhoso, onde nós teremos pleno conhecimento de todos os pormenores terrestres, tantos biológicos, físicos, e tudo aquilo que há na Terra nós aprenderemos e sabemos, também questões celestiais, o grande conflito entre o bem e o mal, seres não caídos de outros planetas que nós não conhecemos, que Deus criou também, não somos únicos por aqui. Quando nós lemos essas características do Cristo, o mais elevado de todos, nós entendemos o porquê que ele é rei em essência e porquê que ele merece esse trono, porque ele também venceu a morte, é claro. Nós lemos em Hebreus capítulo 1. E em Hebreus capítulo 1, a partir do verso 5, nós temos a primeira característica, do 5 ao verso 6. Em Hebreus 1 é dito: Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és o meu filho, e eu hoje te gerei? E outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, é dito, todos os anjos de Deus o adorem. Então, primariamente, Jesus Cristo ele é divino. Jesus Cristo é filho do Pai eterno. Jesus Cristo é filho de Deus, aquele que criou os céus e a terra. Ele é constituído como primogênito e ali todos os anjos o adoram. Então ele tem sangue divino. Ele é Deus assim como Deus o Pai. É a primeira característica. E ali o autor de Hebreus se baseia em Salmos 2, verso 7. E a gente vai ler aqui Salmos 2, verso 7, que é bem bacana, bem interessante. Ele ecoa o que o salmista Davi está falando em Salmos 2, verso 7, no qual é dito o seguinte sobre Jesus, o Rei justo: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse, Salmos 2, 7, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Então quem gere a Cristo na terra é o próprio Pai, no ventre de Maria, a Virgem. Então nós lemos também em Hebreus 1:8 a segunda característica, mas a respeito do Filho é dito, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu você dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Então aqui o autor de Hebreus, baseando-se em Salmo 45, 6 e 7, é dito que ali a segunda característica principal dele ser o rei mais elevado dentre todos os reis da terra é porque ele ama a justiça e porque ele possui o cetro de equidade. E a palavra equidade, ela traz consigo duas palavras que é necessárias entre a humanidade que não existe hoje na terra: equilíbrio e igualdade. Então ele tem o cetro de equidade e ele ama a justiça e odeia a iniquidade, e ele foi ungido pelo próprio Deus o Pai, escolhido por esse amor pela justiça e por essa equidade que ele iria espalhar por toda a humanidade. Essa é a segunda característica do Rei justo, manifestada em Jesus Cristo, nosso Senhor. E é interessante que o autor de Hebreus se baseia em Salmos 45, 6 e 7, e quando nós lemos alguns versos anteriores, ali é expresso exatamente o que Cristo Jesus é para nós hoje, de forma profética.
E nós lemos ali em Salmos 45, verso 2: Tu és o mais formoso de todos os filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Então, Jesus, conforme diz Salmos 45, verso 2, ele é o mais formoso, o mais sublime de todos os filhos dos homens, e no seu lábio se extravasou a graça, e essa graça, ela se manifestou para nós como oportunidade de salvação e resgate sobre as penúrias desta vida. E a terceira característica que nós podemos aqui listar várias de Jesus, mas a terceira descrita em Hebreus 1:11 é que, como diz o verso 11, esses reis terrenos, perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. E aqui o autor de Hebreus, se baseando em Salmos 102, 25 a 27, ele simplesmente, em resumo, diz que Jesus é eterno. Ele nunca passará. Sempre será o rei em equidade, amando a justiça e odiando a iniquidade e a injustiça. Agora, por que o reinado de Jesus é chamado de cetro de equidade? Aonde nós identificamos essa equidade no reinado de Jesus, nós vemos um texto que exemplifica e que simplifica isso para nós. Em Isaías 11, do 3 ao 5, o profeta Isaías diz para nós: E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, sobre ele haverá justiça e fidelidade. Ele decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra, julgará com justiça os pobres e não julgará segundo somente a vista dos seus olhos. Será realmente um reino equilibrado, onde nós gozaremos eternidade e justiça pelos séculos dos séculos, mediante o mais elevado de todos os reis da terra. E por todos esses benefícios que Jesus nos traz com o seu reinado, é interessante que é dado uma advertência. E essa advertência, ela aparece para nós também em Isaías 11, antes de nós voltarmos para o Saltério, e ali é dito no verso 4, o final do verso 4, que a vara de sua boca ferirá a terra, e com o sopro dos seus lábios ele matará o ímpio, porque em seu reinado não haverá pecado, todos nós seremos obedientes à lei de forma natural, à lei divina, teremos essa moralidade em nosso coração transcrita, em nossa mente registrada, e assim nós viveremos fazendo a vontade do Senhor e andaremos ao lado de Jesus Cristo com justiça e fidelidade, pois esse é os seus cintos que ele usará nesse reinado maravilhoso, como de forma simbólica registrada em Isaías. E é interessante nós lermos o verso 10 também, que em Isaías 11:10 traz mais um detalhe do reinado e das características de Jesus Cristo para nós. Isaías 11:10: Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será morada. Então nós teremos a glória por morada nesse justo reinado, e todas as nações recorrerão à raiz de Jessé, que é o próprio Cristo Jesus.
Agora, qual é essa advertência que é dada para os reis da terra que não reconhecem Cristo como Rei Altíssimo? Em Salmos 2, 10 a 12, nós lemos: Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira, e bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então essa é a advertência que é dada mediante o salmista Davi hoje, para todos os governantes, para todos os reis da terra, que não se encurvam e não beijam o filho, não o reverenciam e não o reconhecem como o rei de todos os reis. A advertência é que eles devem servir ao Senhor com temor, devem reverenciar o seu filho, para que ele não se ire e que eles não venham a perecer no caminho. Porque muito em breve a sua ira se inflamará, e ele usará da sua justiça e sua equidade para exterminar todo o mal, mediante a sua ira santa, e nesse tempo todos aqueles que nele confiam estarão refugiados, e bem-aventurados serão esses que confiam em Jesus Cristo nosso Senhor. E nós vamos encerrando por aqui a primeira parte do estudo do reinado de Cristo. Já peço que você se inscreva no canal, dá um joinha pra gente, vamos juntos investigar a palavra e cumprir com o propósito profético de Isaías 28:13, que diz que assim vos será a palavra do Senhor, preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, dentro do contexto, conforme Atos 17:11, investigando minuciosamente as Escrituras para ver se as coisas de fato são assim, como os cristãos em Bereia, vamos juntos estudar a palavra de Deus e até o próximo vídeo, cientes da volta de Jesus e obtendo a ciência do advento de Cristo. Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo.